Eu sou o SUS. Eu sou o SUS. Eu sou o SUS. Eu sou o SUS. Eu sou o Eu sou o SUS. SUS. Eu sou o SUS. Armã, Aré, SUS. Eu sou o SUS. Eu sou SUS. Repórter SUS. O que acontece no seu sistema de saúde? Começando a partir de agora mais um episódio do nosso podcast de saúde, o Repórter SUS, e a gente não podia finalizar o mês de março sem falar dos direitos das mulheres e de como o Sistema Único de Saúde pode atuar na garantia desses direitos. Mais especificamente no episódio de hoje, a gente vai falar do combate à violência de gênero. Nesse mês que é dedicado aos direitos das mulheres, a gente fala sobre como o SUS possui uma política específica de prevenção à violência, que inclui também ações voltadas para o enfrentamento da violência de gênero. Nós estamos falando da Política Nacional de Redução da Morbimortalidade por Acidentes e Violências. Ela inclui ações voltadas para esse enfrentamento, e nessa edição do Repórter SUS a gente vai conversar com a pesquisadora Ednilza Ramos, da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, da Fundação Oswaldo Cruz, para entender como está a implementação dessa política, especialmente em relação à educação dos profissionais e das profissionais, ao financiamento, aos exemplos e iniciativas que deram certo, para a gente entender melhor como é que a gente pode fortalecer tudo isso. Então, antes de trazer alguns dados aqui para os nossos ouvintes e para as nossas ouvintes, eu gostaria de cumprimentar a professora Ednilza e agradecê-la. Professora, bem-vinda ao Repórter SUS. Muito obrigada por ter dedicado esse tempo para estar aqui conosco falando sobre esse tema. Quero agradecer o convite, né, dizer que é uma satisfação estar aqui e poder contribuir de alguma forma para esclarecer, né, essas questões que você acabou de citar. Obrigada demais, professora. Olha, os números recentes mostram a gravidade da questão da violência de gênero no Brasil. Dados divulgados no Dia Internacional da Mulher, no começo do mês, em 8 de março, pelo Instituto Sou da Paz, revelam que em 2023 foram mais de 4.300 ocorrências de violência armada não letal contra mulheres, o que significa um aumento de 23% em relação ao ano anterior. São dados do SINAM, o Sistema de Informação de Agravos de Notificação. Mas a violência armada não é a única forma de agressão sofrida pelas mulheres. No mesmo ano foram registrados mais de 440 mil casos de violência, 212 mil violência física e 100 mil agressões psicológicas. Bom, diante desses números alarmantes, é fundamental discutir como a nossa sociedade, e aqui no nosso podcast, mais especificamente o nosso Sistema Único de Saúde, estão atuando para enfrentar esse problema. Eu já começo a nossa conversa, professora, falando um pouquinho sobre a Política Nacional de Redução da Morbimortalidade por Acidentes e Violências. Ela prevê o combate a violências em geral dentro do nosso Sistema Único de Saúde, sejam violências físicas, psicológicas, e também tem pontos específicos para a violência de gênero. Queria que a senhora falasse um pouco, professora, sobre o que essa política é e como ela se insere na questão da violência de gênero. Certo, veja, essa política ela é de 16 de maio de 2001. Ela foi homologada, é uma política do Ministério da Saúde, que veio como uma inspiração no que a Organização Mundial de Saúde tinha proposto aos países que formulassem suas políticas de combate à violência, uma vez que essa organização, em 1996, assumiu pela primeira vez falar a questão da violência como um problema de saúde pública, em uma Assembleia Mundial, né? Então, o país, né, o nosso país, o Brasil, foi um dos primeiros a formular, no âmbito da saúde, do Ministério da Saúde, uma política específica voltada para a prevenção da violência. Tá? Essa política ela está norteada por algumas diretrizes, não é, que são 7 diretrizes ao todo que englobam
a promoção da saúde e a prevenção dos eventos violentos, a assistência nos seus distintos níveis, assistência primária, pré-hospitalar, hospitalar, e a reabilitação dessas vítimas de acidentes e violências, a capacitação de profissionais do SUS para atuar, né, nessas questões, porque a violência é um evento complexo, né? Não é um evento simplesmente cuidar do ferimento e mandar para casa, né? Você tem que pensar o que é possível fazer ali, naquele atendimento, que orientações você pode dar, que encaminhamentos você pode fazer, não é? Como você pode ajudar aquela vítima, seja ela mulher, idoso, criança, adolescente, né? Ou algum outro grupo populacional que seja mais vulnerabilizado, né? E esses profissionais precisam estar capacitados para isso, fazer essa escuta qualificada, diagnosticar os casos, que tipo de violência é aquele, o que é que se pode fazer, que necessidades essa mulher tem, né? Que encaminhamentos é possível fazer. E a questão do apoio a estudos e pesquisas, que é a última diretriz, a sétima diretriz dessa política. Tá? Em linhas gerais, a política visa isso. Essa política ela foi avaliada recentemente, nós concluímos a pesquisa em 2023, eu coordenei essa pesquisa, e nós avaliamos toda a política em relação às suas diretrizes, né? E verificamos que uma das diretrizes que foi melhor implementada, né, entre aquele conjunto de respostas que nós obtivemos dos municípios, dos estados brasileiros, a melhor diretriz implementada foi a promoção da saúde e a prevenção desses eventos. Tá? E isso aconteceu muito, a implementação melhor dessa política, ela ocorreu muito no nível da atenção primária, né? Da atenção básica de saúde, né? Porque a gente sabe que todas essas ações que a política prevê de prevenção de violência, especificamente em relação à mulher, né? Desde que ela chega numa unidade de saúde, os encaminhamentos que são feitos para outros serviços implica numa intersetorialidade, né? Aquele olhar naquele serviço de saúde, ele tem que ser interdisciplinar. Então, vários profissionais têm que acompanhar essa mulher, é o psicólogo, é o médico, assistente social, não é? Para poder ver aquele caso, o que é que vai ser preciso fazer e de que forma encaminhar melhor, né? E isso, né, pode ser feito em qualquer nível da atenção, porque as pessoas acham que só pode fazer prevenção de eventos e promoção de saúde na atenção primária. Isso não é verdade. A atenção pré-hospitalar e hospitalar pode fazer, guardadas as especificidades de cada serviço, né? A prevenção também, né, para evitar que aquele evento torne a acontecer, né? Que aquela agressão que aquela mulher sofreu torne a acontecer, porque a gente sabe que tem, né, vários episódios que essa mulher vem sofrendo, às vezes, por anos, de uma violência, né, que muitas vezes é calada, silenciada, por vergonha, por medo, né, por uma série por falta de acesso ao serviço de saúde. Tem uma pesquisa aqui no Claves, né, onde eu trabalho, que é com mulheres rurais. E a gente vê, né, que essas mulheres vivem também uma série de violência e que não se fala praticamente sobre isso, né? Porque elas vivem praticamente isoladas, né, nas suas áreas rurais, distantes dos serviços de saúde, enfim, né?
tudo, digamos assim, tem que ser pensado, né? Quem está estudando, quem está atuando no atendimento, tem que pensar nesses vários fatores, né, que influenciam a chegada de uma mulher a um serviço para fazer um atendimento e revelar, né, que aquilo foi uma violência, né? Porque muitas vezes essa mulher ela encobre, ela diz que ela caiu, ela diz que foi um acidente, ela diz que, entendeu? Porque ela tem vergonha de dizer e Sim. apanhou do companheiro, né? E a gente lembra, a partir dessa fala da professora Ednilza Ramos, que o Brasil tem desde 2013 a lei do minuto seguinte para vítimas especificamente de violência sexual, que é a garantia de atendimento imediato pelo Sistema Único de Saúde, com amparo médico, psicológico, social, exames preventivos, informações sobre direitos. Para os outros tipos de violência, o atendimento no Sistema Único de Saúde deve seguir uma linha muito parecida, inclusive com a garantia de que autoridades serão informadas daquela violência. Professora, a gente poderia falar um pouquinho sobre esse processo dentro do Sistema Único de Saúde, especialmente porque a gente entende que a pesquisa de vocês trouxe a atenção primária como um ponto focal e como o ponto que mais tem dado a garantia desse atendimento para as pessoas vítimas de violência, em específico aqui as mulheres. E é na atenção primária que esses primeiros aspectos de atendimento psicológico, social, médico, de mostrar para aquelas mulheres quais são os direitos que elas têm, acontece, né, professora? Sim, sem dúvida. E essa foi uma grata surpresa, né? Um dado que nós verificamos nessa pesquisa, né? Que a atenção primária, né? Dos serviços, né, de saúde que responderam à nossa pesquisa, 66% deles, né, se colocaram como um nível de implementação bom em relação à promoção da saúde e prevenção desses eventos. Então, a gente percebe que, desde que essa política foi criada, esses profissionais inicialmente estranhavam, né, o tema da violência no âmbito da saúde, se perguntavam o que era que a saúde tinha a ver com isso. Hoje eles já foram sensibilizados, eles já têm uma consciência de que a saúde ela pode fazer e deve fazer várias coisas, né? Então, a chegada de uma mulher a um serviço de saúde, seja ele um serviço da atenção primária, um pré-hospitalar, uma internação hospitalar e mesmo uma reabilitação, né? É, ela pode perfeitamente ser escutada de uma forma qualificada, investigar a ocorrência de violências, porque por detrás de vários eventos acidentais estão histórias de violência, né? Nós temos teses que mostram para a gente, assim, por exemplo, quedas de pessoas idosas que são classificadas como quedas no sistema. Se você vai estudar e investigar, você vê que teve uma agressão ali, né? E que a pessoa caiu porque foi agredida. A mesma coisa crianças, né, que chegam com várias fraturas, dizendo que caíram e foi agredida. É a mesma coisa em relação à mulher, né? Então, essa mulher, ela chega, como eu já falei, muitas vezes com medo, às vezes, inclusive, esse agressor está ali junto com ela, porque ele quer ficar junto para garantir que ela não fale, né? Não conte a história. Então, o profissional de saúde tem que ter essa sensibilidade para perceber, né, que ali tem alguma coisa estranha e que é preciso investigar. E uma vez investigado e diagnosticado, o que fazer? Além de fazer o tratamento convencional dos ferimentos, das lesões, das fraturas, o que for, né, mais
essa parte biomédica, ela tem que passar por um atendimento psicológico, né, para fazer um acompanhamento, ela tem que passar pela assistência social para fazer os encaminhamentos que ela precisar no sentido de garantia dos direitos dela, né? E da articulação desse serviço com os serviços de outras áreas, né? Para que essa mulher tenha, inclusive, a garantia das medidas protetivas, né? Porque a gente vê que muitas vezes a mulher ela está, infelizmente, lamentavelmente, com a medida protetiva e ela ainda é vitimizada, ainda é morta, porque nós falhamos enquanto instituição. Professora, tudo isso que a senhora está trazendo nos indica que é preciso que as equipes profissionais do nosso Sistema Único de Saúde tenham um preparo e uma sensibilização a esse tema bastante extremos, né? É preciso garantir a formação das nossas equipes de saúde para lidar com esses casos de violência, especificamente aqui os casos de violência contra a mulher, mas todos os casos de violência que chegam ao Sistema Único de Saúde. A gente tem uma determinação de que o CLAVES, o Centro Latino-Americano de Estudos sobre Violência e Saúde, Jorge Carelli, seja designado para realizar cursos de capacitação com os profissionais e as profissionais da saúde para atender essas vítimas e para preencher o SINAM também, que é o nosso sistema de dados, né? Como é que está essa formação das nossas equipes profissionais? 22 anos depois do estabelecimento da nossa política de combate à violência dentro do SUS, essa formação é suficiente, professora? Lamentavelmente, eu tenho que lhe dizer que não é suficiente, e esta foi uma das principais queixas dos profissionais de saúde quando foram entrevistados nessa pesquisa de avaliação, né? Eles reclamavam muito de não ter um acompanhamento permanente, porque no Sistema Único de Saúde, esse é um problema que também nós temos, né? Ocorre uma alta rotatividade desses profissionais. Então, você vai a um serviço, capacita aquela equipe, quando você volta um mês depois, já não é aquela equipe, já é outra. Então, você tem que ter um processo de educação permanente desses profissionais, não é? O tempo inteiro, né? Não pode. Assim, no último governo, nós tivemos um abandono total, completo a essas questões, não se podia falar de violência, né? E a gente sabe que essa política, lamentavelmente, embora as violências, os acidentes sejam segunda, terceira causa de morte na população em geral, e primeira causa de morte numa população jovem, que aí entre homens e mulheres, né, tanto homens e mulheres, ela é a primeira causa de morte. Ela não tem, né, a prioridade de outras políticas, né? É lamentável porque a gente tem que disputar recursos. O SUS a gente sabe que é subfinanciado desde sua existência, seu início até então, tem o subfinanciamento. Então, essa política não tem, digamos, os investimentos necessários. E essa questão da educação permanente é um deles, né? O que se buscou fazer ao longo desses 20 e poucos anos, né, foi melhorar a qualidade da informação, né? Então, a gente conseguiu reduzir muito aqueles grupos inespecíficos que não se sabia que tipo de violência ou de acidente havia ocorrido, né, no âmbito do grupo das causas externas. Se diminuiu bastante isso, melhorou essa informação. Criou-se um sistema de vigilância, né? Que é o Viva, que tem um componente contínuo, que é o da ficha de notificação, né? Inicialmente para mulheres, crianças e adolescentes vítimas de violência, e depois foi meio que universalizada e passou a
a registrar outros eventos, né, onde a gente tem também informações ali valiosas, e o Viva Inquérito, né, que está tendo a sua sétima edição esse ano, né? Nós já fizemos uma parte dessa pesquisa, desse inquérito, agora vamos entrar para a análise dos dados, já fizemos toda a coleta de dados e tal. E, professor Ednilson, enquanto a gente estava fazendo a nossa conversa prévia para a nossa gravação aqui do Repórter SUS, a senhora comentou conosco que as questões de violência de gênero foram as que mais foram abordadas nesses mais de 20 anos da política de combate dentro do Sistema Único de Saúde. É correto, então, falar que a violência contra a mulher foi a que mais criou políticas no âmbito dessa política mais geral, professora? É uma grata surpresa da pesquisa essa conclusão. Claro, queremos políticas para todos os tipos de violência, para o combate a todos os tipos. Mas não deixa de ser uma grata surpresa saber que a violência de gênero foi um grande alvo dessas ações, né, professora? É verdade, Nara. Esse foi um resultado, né, que nós vimos, porque nós tínhamos uma questão que perguntava que grupos, né, populacionais ou vulnerabilizados aquele serviço atendia, né, em relação aos acidentes e às violências. E nós vimos que as mulheres foram um dos grupos, né, que mais tem atendimentos nesses serviços e também a criação de vários serviços que foram sendo desenvolvidos, né, ao longo desse período, de atendimentos específicos a essa mulher que sofre violência, em situação de violência. Né? A gente evita chamar vítima de violência, porque dá uma conotação muito passivo para essa mulher, né? Quando essa mulher, em situação de violência, ela pode mudar e transformar essa situação, né? Então, a gente descobriu isso, né, que vários serviços foram criados para esse atendimento especificamente, mas acontece que quando a gente reforça, né, esse lado de combate, de enfrentamento, né, à violência de gênero, o outro lado também se sente mais ameaçado, né? Que são os homens que se sentem mais ameaçados à medida que as mulheres são mais empoderadas, têm mais recursos, né, para viver, sobreviver sem eles, né? Eles não aceitam isso, né? E acabam cometendo várias formas de violência, inclusive matando as mulheres, né? Então, a gente vê, né, os seus números que você começou falando, né, o crescimento desses números de vitimização de mulheres, em paralelo à criação dessas instâncias, né, de proteção, de apoio, de atendimento que a sociedade foi criando, né? E particularmente serviços no SUS, né? Equipes que se especializaram nesse sentido, né? Que o Claves tem vários cursos, né? Que são oferecidos à distância, inclusive, para esses profissionais do SUS, né? Para formação em relação à questão da violência. Professora, a política nacional, ela prevê a criação de núcleos nos estados e nos municípios de prevenção à violência. A pesquisa de vocês deu uma olhada nesses aspectos? Como é que a gente pode dizer que está a implementação desses núcleos regionalmente? Está contento? É suficiente ou ainda precisa avançar, professora? Ainda é insuficiente, lamentavelmente, né? Mas ainda é insuficiente. E o que nós percebemos nessa pesquisa é que esses núcleos, eles foram originalmente pensados para serem norteadores das ações de
prevenção dos acidentes e violências e de promoção da saúde. Então, ele tinha que ter uma característica interdisciplinar, intersetorial, e esses núcleos não eram assim um espaço físico, né? Mas grupos de pessoas que se reuniam para focalizar e atuar em relação a esses eventos. Ele foi pensado dessa forma. E, aos poucos, ele foi passando a ser núcleo de vigilância. Então, é um núcleo de prevenção, porque faz a vigilância dos acidentes e violências, porque faz o monitoramento, né, desses eventos, tal. E é considerado como núcleo. Núcleos que prestam atendimento às mulheres e às vítimas de violência. Então, tem núcleos específicos só para mulheres, tem núcleos específicos para crianças e adolescentes, tem núcleos específicos para idosos. Enfim, eles foram assumindo outras características, né? Essa que é a verdade. E perderam aquela característica anterior de abordagem mais complexa dessa questão interdisciplinar, intersetorial, de atuação, tal. Mas, lamentavelmente, eles cresceram, tá? Do ponto de vista, no início, né, a gente fez um estudo que a gente percebeu, né, que os núcleos municipais eles tinham suas ações bem explicitadas. E os núcleos estaduais ainda estavam tentando descobrir o que era a função deles, né? À medida em que esses municípios, em um mesmo estado, foram surgindo em vários municípios os núcleos, o estadual percebeu que a sua função era articular e orientar ali naquele estado aqueles núcleos municipais, né? As ações, incentivar, tal. E aí, nessa pesquisa atual, a gente percebeu assim, um crescimento, pelo menos nas respostas que nós tivemos, de muito mais núcleos estaduais do que municipais, entendeu? Então, a gente percebe que nos municípios eles deram uma enfraquecida, porque as equipes foram desmobilizadas. Atualmente, quem ainda consegue levar adiante, né, essa questão dos núcleos, tá sozinho, tá como uma eu-equipe, né, eu comigo mesmo fazendo as coisas todas, né? Então, tem essa série de questões, né, que a gente percebe que deram uma enfraquecida, né, uma arrefecida no desenvolvimento desses núcleos, o que é muito lamentável, porque eles, onde eles existem e estão atuando bem, você vê o diferencial. Dá para imaginar qual é o diferencial que uma estrutura estabelecida para o combate à violência dentro de um município traz para uma população. Com certeza, essa população tem resultados muito mais expressivos e positivos no combate à violência do que uma população que não conta com aquele núcleo completo, porque é o que a professora trouxe, aliás, uma discussão que nós temos muito aqui no Repórter SUS. Políticas que existem, mas não são implementadas, ou quando são implementadas com um servidor, uma servidora, sem um local de apoio. Nós falamos sobre isso na semana passada, aqui no Repórter SUS, quando tratamos da política de saúde integral da população negra, por exemplo, e temos exemplos em diversas outras políticas. Professora Ednilza, eu queria muito agradecer a participação da senhora aqui. A gente ouviu a professora Ednilza Ramos, que coordenou uma pesquisa avaliativa de implementação da Política Nacional de Redução da Morbimortalidade por Acidentes e Violência, e ela gentilmente trouxe esse conhecimento aqui para a gente falar um pouquinho sobre como o nosso Sistema Único de Saúde está operando no atendimento a mulheres vítimas de violência. Então, professora, obrigada demais por compartilhar esse conhecimento com a gente aqui hoje, e nós vamos acompanhar as divulgações da pesquisa de vocês para continuar falando sobre esse tema por aqui, viu? Muito obrigada mesmo.
Danara, eu que agradeço, prazer estar aqui, poder trazer algum esclarecimento, né, nesse tema, que é o tema com o qual eu trabalho há mais de 30 anos. Obrigada. Eu que agradeço, professora. A professora Ednilza, que é especialista em saúde pública, e especialista em violências em geral, um dos maiores nomes da pesquisa no Brasil nesse tema, trouxe aqui esses assuntos para a gente, esses dados importantíssimos e essa avaliação importantíssima. Eu agradeço também a você que ficou conosco. O Repórter SUS é uma parceria entre o BDF e a Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio da Fiocruz. Os nossos sites são brasildefato.com.br e psjv.fiocruz.br. Apresentação Nara Lacerda. Na Fiocruz, a produção é de Juliana Passos e no Brasil de Fato, de Letícia Holanda. Até semana que vem com mais Repórter SUS.